Agora em 2025, o ouro já ultrapassou 4 mil dólares por onça. E ele vem batendo recorde atrás de recorde, chegando a uma valorização de mais de 50% no ano. Isso que você está vendo não é normal. Pelo contrário, né, esse movimento está mandando um recado direto para o seu dinheiro, os seus investimentos e até para o futuro da sua liberdade financeira. A gente vai destrinchar agora o que está por trás aí desse rally maluco do ouro, os motivos, os riscos e o que tudo isso significa para você. E um spoiler, ó, o ouro está gritando algo que os bancos centrais e os governos não fazem questão que você saiba. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. Conta para nós, você tem ouro na sua carteira? Você se expõe por meio de algum ETF, ouro físico, você tem na sua casa guardado em algum lugar? Conta aí pra gente. Não, ouro mesmo eu só tenho na obturação. Vamos vender um Bruno. Olha aí o gráfico do ouro desde o ano 2000. E repara bem no que vem acontecendo com a cotação dele desde o ano passado, ó. O bicho disparou. A última vez que aconteceu algo parecido com o ouro, sabe quando foi? Foi em 1979. A inflação dos Estados Unidos passou dos 11% naquele ano, o petróleo disparava, o dólar derretia e o mundo começava a desconfiar da capacidade dos governos de manter o valor do dinheiro. Resultado? Naquele ano, o preço do ouro dobrou. O ouro, você deve saber, é considerado um porto seguro, né? É para onde as pessoas correm quando as moedas estatais estão decepcionando. Inclusive, esse é um ponto muito importante aqui do nosso vídeo. Segura aí, que eu já falo para você como isso explica o que está acontecendo com o preço do ouro hoje. Mas aquela valorização do ouro em 79 foi a maior valorização anual da história moderna do metal. E agora, 40 e poucos anos depois, o cenário começa a se repetir perigosamente. Agora em 2025, o ouro ultrapassou a marca dos 4 mil dólares por onça. Por que é onça? Boa pergunta, meu nome. Pra você ter uma noção dessa unidade de medida aí, uma moeda de ouro pesando uma onça seria como essa que você está vendo aqui na tela. Isso é uma moeda de ouro de onça, ou seja, 28,35 gramas. O ouro que foi usado hoje para fabricar ela vale mais de 4.100 dólares, uma moedinha. Mais de 22 mil reais, tá bom para você? E esse é o maior preço nominal da história. E só nesse ano, a alta já passou de 50% em dólares e chegou a passar dos 60% em algumas referências como o ETF GLD. Embora tenha havido uma correçãozinha nesses últimos dias, né? Essa disparada foi impulsionada por um movimento global de busca por segurança. Enquanto isso, os investidores estão fugindo dos títulos públicos e de moedas frágeis. E quando todo o mercado repete um comportamento que não era visto há quase meio século, é sinal que tem algo muito sério acontecendo. Nos anos 70, a mensagem do ouro foi clara, né? O dinheiro estatal estava perdendo valor. Agora, em 2025, o metal, pelo visto, está gritando a mesma coisa. A diferença é que dessa vez o mundo inteiro está ouvindo e poucos estão preparados. A gente vai falar disso já já, mas tem um ponto importante aqui, ó. As moedas estatais estão perdendo força e confiança, inclusive o dólar, como eu já vou mostrar. Mas tem uma coisa que não dá para desconsiderar, tá? Até o momento, o dólar continua sendo uma moeda forte. E ele ainda é visto como reserva de valor e pessoas, instituições e governos no mundo inteiro fazem questão de ter reserva em dólar. E olha que curioso, nesse exato momento, os Estados Unidos estão deliberadamente forçando uma leve desvalorização do dólar e é uma estratégia para aliviar a dívida e também para estimular as exportações. Só que, para quem entende o jogo, o que acontece, Brunão? Abre uma janela de oportunidade para poder comprar dólar barato. Aproveita. E claro, aproveitar para dolarizar parte do patrimônio antes que o mercado volte a precificar o dólar para cima. É aquele tipo de movimento que quem se antecipa agradece depois. Eu, por exemplo, tenho uma boa parte do meu patrimônio dolarizado. Sem contar que, claro, né, o dólar é útil também quando você viaja para fora do Brasil, como foi o meu caso nessa semana. Eu acabei de voltar da China, do Oriente Médio e usei o cartão da AstroPay em absolutamente todos os lugares e funcionou perfeitamente, até conectado nas carteiras chinesas. E ela é uma conta multimoedas onde você pode ter saldo em dólar, euro, libra e outras moedas.
E o seu saldo em reais, ele rende 115% do CDI, olha aí que legal. E uma coisa que você não encontra em outras contas, o saldo em dólar rende 5,5%. E uma novidade muito massa aí na conta da AstroPay é que agora você também pode movimentar o USDT, que é uma criptomoeda, uma stablecoin na verdade, né, atrelada ao dólar. Você compra o USDT e pode até enviar para outras carteiras se você quiser. Outra vantagem muito legal da AstroPay é que eles bancam o IOF, e eu usei isso quando você troca reais por outras moedas. Já é uma baita economia para quem precisa fazer câmbio. Então, ó, não perde a oportunidade. Vai no link do primeiro comentário para você abrir a sua conta na AstroPay. Beleza, voltando ao ouro, tá bom, ele disparou. Mas por que exatamente? Eu já adiantei a questão da diminuição na confiança que as pessoas têm nas moedas estatais, né? Só que, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Na verdade, existem 4 forças que estão empurrando o preço do ouro para cima. E todas elas têm uma coisa em comum: a desconfiança no sistema. A primeira força é a política de juros nos Estados Unidos. O mercado acredita que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o Fed, né, vai começar a cortar os juros ainda em 2025, depois de 2 anos de aperto. E quando os juros caem, o custo de oportunidade de segurar o ouro cai junto. Para ficar mais fácil de entender, o raciocínio do investidor é o seguinte, ó: por que eu vou deixar o meu dinheiro parado num título que paga cada vez menos se eu posso proteger o valor em algo real? Como explicou essa matéria aqui do Yahoo Finance, a esperança de corte na taxa dos juros contribuiu para a subida do ouro. O segundo gatilho é o rombo fiscal americano. Os Estados Unidos estão com um déficit de quase 2 trilhões de dólares. E sabe quem paga essa conta? No momento, ninguém. A bucha é simplesmente empurrada para frente, impressa em forma de dívida. E isso faz o ouro subir, né? Ele é como um antídoto contra a irresponsabilidade monetária. Se o governo gasta demais, o ouro reage. Terceiro, os bancos centrais. Eles estão comprando ouro como se fosse 2008 outra vez. As coisas chegaram num ponto em que, no geral, os bancos centrais agora têm mais ouro do que títulos do governo americano. Um motivo disso é que os States têm a mania de sancionar outros países. Você lembra que os Estados Unidos congelaram os bens do governo russo? Querendo ou não, esse é um ponto que deixa os outros governos com o pé atrás, né? Será que para os governos de outros países é tão seguro assim ter títulos do governo americano? Mas claro, não é só essa questão de proteger contra sanções. A própria percepção de risco de crédito para os Estados Unidos piorou. Isso sem contar o medo da perda do valor do dólar. E o quarto valor é a fuga de capitais para ouro via ETFs e também fundos institucionais. Esses fundos estão captando grana demais da conta e alocando cada vez mais em ouro. Ou seja, juros em queda, governos gastando demais, bancos centrais acumulando ouro e investidores correndo para o metal precioso. Não é uma coincidência que tudo isso esteja acontecendo. É como se fosse um voto coletivo de desconfiança no dinheiro estatal. Se o ouro está subindo tanto, é porque a confiança no sistema está caindo. E é muito importante que você entenda isso. O ouro não está subindo porque ele ficou mais valioso. Ele está subindo porque o dinheiro está perdendo credibilidade. E isso é o que muita gente não entende. O ouro é como se fosse o termômetro da confiança. Quando o mundo acredita no governo, o ouro dorme. Quando o mundo duvida do governo, o ouro acorda. E nesse momento, nesse exato momento, o ouro está gritando. Cada onça que sobe é um recado para todos os governos que vivem imprimindo e gastando de forma irresponsável. Pensa comigo, apesar de ainda ser uma moeda forte, o dólar não é mais aquele símbolo de estabilidade que já foi antes. O euro também está cambaleando. O resto das moedas enfrenta o mesmo problema: dívida demais e confiança de menos. E quando a confiança está morrendo, o mercado corre para o que é escasso, independente e impossível de falsificar. Claro, corre para o ouro e também para o Bitcoin, que também tem aquele importante atributo chamado de escassez. O ouro, assim como o Bitcoin, não tem partido, não tem banco central, não tem impressão. Ele é antissistema por natureza. É o que sobra quando não dá mais para acreditar no discurso dos políticos. A cada vez que um governo promete que dessa vez vai ser diferente, o mercado compra ouro. Porque ele sabe que nunca é diferente, né? Pode ser que o ouro está dizendo em 2025 é que a paciência com o dinheiro estatal está acabando. Lá em 1979, depois de uma forte alta, o ouro sofreu uma correção de 71%. Entre 2025 e 2026,
tem especialistas já dizendo que o ouro deve passar também por uma correção de 15%, 20% e depois deve retomar sua tendência de alta. E se você ficou até o final, aquele recado que o Brunão sempre manda para você escrever aqui nos comentários. Eu quero saber como é que tá a paciência da nossa audiência com os governos e com a moeda em si, né? Essa eu tô curioso para ver. Comenta aqui que eu vou dar um coraçãozinho para você. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.